esta é a líder do PCdoB no Senado e, a partir da próxima semana, começa a luta contra as reformas do governo Temer, senadora Vanessa Granzatin. Exatamente. Nosso trabalho reiniciará na quarta-feira, dia 1º. Logo de início, faremos a eleição da mesa diretora, a presidência e os demais membros da mesa. Na sequência, a escolha dos presidentes e dos membros de cada comissão temática. E, em seguida, a pauta entrará com muita força, né? Porque esse ano, para a gente, como foi o ano de 2016, é um ano, sobretudo, especial. Especial do ponto de vista negativo, infelizmente, e não positivo, porque é uma pauta muito tensa. Nós temos diante de nós projetos de reformas profundas. E vejam bem, projetos que reformam não a estrutura fiscal brasileira, essa sim precisava ser reformada, para a gente tornar mais justo o sistema tributário, porque o país em que nós vivemos, ele cobra tributo apenas do assalariado. O rico, o grande produtor, esse não paga tributo. Esse não paga tributo, ele repassa os custos tributários para os produtos que ele fabrica, não é? E quem acaba pagando é a população. Então a gente tem um sistema tributário extremamente injusto. E esse sim deveria estar sendo alvo de debate e de reforma, mas não. Ao contrário, o que se quer reformar é o sistema de previdência e a lei trabalhista. Por cima, então, né? Exatamente. A base é a questão tributária, não? Exatamente, mas os projetos que o governo encaminha ao Congresso Nacional são projetos que atingem somente o mais humilde, o mais pobre, aquele que não tem voz ativa, não porque não se mobilize, mas porque não detém o poder econômico e o poder financeiro, né? Tanto uma quanto outra proposta, a reforma previdenciária e reforma trabalhista, elas têm como objetivo retirar direitos dos trabalhadores. Mas a oposição está fragilizada hoje, né? Demais, e eles estão exatamente aproveitando esse momento em que nós somos minoria no parlamento brasileiro. Por mais que o governo anterior tenha errado, e a gente acha até que não só a presidenta Dilma, mas o presidente Lula cometeram uma série de erros, de equívocos, mas nesse aspecto de manter a garantia dos direitos do povo trabalhador, das mulheres, esse direito nunca foi mexido. E agora eles querem mexer tudo de uma vez, transformar no que se refere à lei trabalhista, o negociado sobrepondo-se ao legislado, ou seja, a CLT vai para as cucuias. Não importa o que diz a CLT, o que vai importar é a negociação fruto do diálogo, entre aspas, entre patrões e empregados, né? Então, essa é a base da reforma trabalhista. Já a reforma previdenciária é aumentar a idade dos trabalhadores. Tem rombo mesmo? Não, é aumentar a idade e igualar homens e mulheres, ou seja, o que é uma afronta a nós, mulheres, porque essa foi uma conquista muito dura, muito penosa e um reconhecimento tímido do Estado brasileiro ao fato de que nós desenvolvemos a tripla jornada de trabalho sem sermos remunerados. Não venha dizer que a gente cumpre uma tarefa privada, não é não. A gente desenvolve tarefas que era para o Estado desenvolver e não desenvolve. Em relação ao rombo, se pegar a Previdência sozinha, há sim uma diferença entre o que se arrecada e o que se paga. Entretanto, se pegar o sistema como um todo... que a gente faz, exatamente, o sistema como um todo, que nós temos um sistema de previdência e assistência social, a seguridade social, né? Trabalha a previdência, a saúde e a seguridade. E do que esse sistema é composto? De uma série de recursos e também tem uma série de gastos. Então, se somarmos todos os recursos, né, para o sistema de seguridade social, todos os tributos pagos, fica um superávit, e um superávit significativo, mesmo com as benesses que se dá ao grande empresariado. Por exemplo, o governo abre mão de uma parcela importante dos recursos, por exemplo, das tais escolas filantrópicas sem fins lucrativos, das tais unidades de saúde filantrópicas sem fins lucrativos, ou seja, o governo deixa de arrecadar exatamente o tributo que vai para manter o sistema da Previdência, o sistema da Seguridade Social. Senadora, Eunice Oliveira está eleito presidente do Senado? Olha, todos sabem que nós compomos o bloco da oposição, tivemos uma resistência muito dura em relação ao golpe e eu disse isso a ele, disse isso ao presidente do Senado, atual Renan Calheiros, que o Brasil vive uma mácula muito forte, não é mágoa, é diferente, mágoa de mácula. A nossa democracia que foi ferida, não foi a pessoa da presidente, que foi ferida, obviamente, mas o que se atacou frontalmente foi a democracia.
Mas no Senado, o que nós temos? Nós temos uma situação diferente da Câmara. No Senado não há disputa aparente nem interna. No Senado há uma decisão do partido majoritário, que é o PMDB, do apoio à candidatura de Eunice Oliveira, que durante o passar do tempo foi construindo o apoio dos partidos hoje aliados ao governo. Então ficamos nós na oposição. Então nós temos dois caminhos a trilhar. Ou apoiamos a candidatura do senador Eunice, ou lançamos uma candidatura nossa apenas para marcar posição, porque nós não temos condição de vitória. Então o que nós vamos ter que optar entre esses dois caminhos: ou apoiamos a candidatura de Eunice mediante alguns compromissos que nós colocaremos a ele, são compromissos importantes para a democracia, não é troca de cargo não, é compromisso com tramitação da matéria, com respeito ao regimento. Aí tem muita gente que diz: ué, mas isso não é legal, não é obrigado a cumprir? Mas infelizmente nem sempre é cumprido. Eu disse ao Eunice, se nós viermos apoiar a sua candidatura, nós não queremos que você faça conosco o que o presidente Renan fez nos últimos dias, realizar 3, 4 sessões num único dia de forma ilegal, antirregimental. Então eu particularmente, meu partido, acho que nós podemos sim abrir o diálogo com o senador Eunice para garantir os espaços que a oposição tem direito e assim nos fortalecermos mais para essa grande batalha que nós estamos falando.